Então, no algoritmo Quicksort, a gente inicialmente precisa definir que a gente vai ter um index i, um index j e a gente também vai ter um pivô. O funcionamento dele vai ser basicamente a gente dividir o nosso vetor em dois a partir de um pivô. Então a gente vai primeiramente definir o nosso valor do pivô como sendo 7, já que a gente está usando o meio da lista para definir o pivô. E vai funcionar da seguinte forma: os valores que forem menor do que 7 vai ficar na sublista à esquerda de 7. E os valores que forem maiores do que 7 na sublista à direita. Para começar, a gente vai pegar o valor do 7 e vai verificar pelas extremidades. Então, o i vai ser inicializado na extremidade da esquerda e o j na extremidade da direita do vetor. Caso, no caso da esquerda, o valor já seja menor do que o pivô 7, a gente vai manter o valor aqui, no caso o 1 a gente manteve. E se caso ele seja maior do que o valor do pivô, no caso o 12 aqui, que está em vermelho, ele é maior do que o 7, então ele não pode estar aqui. Ele vai ser trocado com o 2, que nesse caso, na extremidade direita, ele precisa ser maior do que o 7, já que a gente quer menores à esquerda e maiores à direita. Então a gente pode simplesmente só trocar os dois. Então o 2 vem para cá e o 12 vem para cá. E a gente segue incrementando o i e o j e fazendo essas verificações. Até que a gente bate novamente aqui que o 26 ele é maior do que o 7. Então ele não pode estar na sublista esquerda. E o 7 ele no caso, é, não é maior do que o 7, porque no caso à esquerda a gente vai ter os menores e iguais ao 7 e à direita os maiores que o 7. Nesse caso, como o 7 ele não é maior do que 7, ele é igual, então a gente também vai realizar essa troca para eles ficarem na posição certa. Bom, e a gente seguindo, a gente bate em outra posição de troca aqui, que o 7 com o 3. Já que o 3 ele é menor, ele tem que ir para lá, né? Enfim, no final a gente vai particionar essa lista em outras duas sublistas. E a gente vai seguir nessas sublistas fazendo exatamente o que a gente já fez nessas listas. E no final vai juntar todos os resultados, todas as listas ordenadas, e vai ter o vetor ordenado, né? Que nesse caso é 1, 2, 3, 5, 7, 7, 12, 14, 26, enfim. Mas ficou bem claro que eu acredito de como que a gente vai chegar até esse valor. Agora, indo um pouco para o código, para fazer essa demonstração de como isso funciona no código, a gente inicializa o i, o j e o pivô. E enquanto a gente tiver um i menor do que j, a gente vai se manter no mesmo. Não vai dividir, né? Enfim, vai se manter na mesma lista. A gente inicialmente verifica tanto se o i como se o j eles estão na posição correta, então é isso que faz a verificação. Por exemplo, se o 1 está na posição correta, porque nesse caso aqui ele é menor do que o pivô, então ele vai seguir o loop, vai passar nesse loop e ele vai partir para o 12. No caso, o 12 ele é menor do que o pivô? Não, o 12 será maior do que o 7, que é o pivô atual. Então, o i vai ficar fixado no 12. Agora vamos para o segundo while. A lista na posição j, no caso, o 2, ele é maior do que o pivô? Ele não é maior, já que 2 é menor que 7. Então, o j vai se manter na posição inicial dele, que é, no caso, nesse caso, o final do vetor. Enfim, após fazer isso, ele vai fazer o swap, né? Já que o i parou na posição que está na posição errada, e o j também parou na posição que indica um valor que não está na posição certa, que é o 2. Ele vai fazer esse swap, vai incrementar o i, de novo i, vai incrementar o j,
E aqui no final ele vai basicamente, de forma recursiva, refazer o que a gente fez, só que com esses outros vetores, esse vetor daqui e esse daqui. E é basicamente isso o algoritmo. Inicialmente pode parecer um pouco complexo, mas com um pouco de prática vai se tornando algo assim. No insert sort, a gente vai iniciar sempre com definindo nosso pivô e o nosso J. O pivô, ele sempre vai começar como sendo 1, então sempre vai representar, nesse caso aqui, desse exemplo, o 5. E a gente vai iniciar o J como sempre sendo o pivô menos 1. No caso, representando o index 8 nesse caso. A gente vai iniciar colocando o nosso pivô na posição correta. Então, no caso 5, a gente vai verificar se ele é menor do que o 8, que é o nosso J. Então, a gente vai verificar o nosso pivô contra o nosso J e a gente vai perceber que o 5 ele é menor do que o 8, então ele precisa trocar de posição com 8. A gente realiza essa troca e avança o nosso pivô, que vai deixar de ser o 5 e vai passar a ser o 7, já com a troca realizada. E o J, ele também vai voltar a ser o pivô menos 1. No caso, o index do pivô menos 1. Então, J vai vir para o 8. E a gente vai lá e verifica. O 7, ele é maior ou menor do que o 8? A gente percebe que ele é menor, então realiza a troca. A gente coloca o 8 aqui e o 7 para cá. Vai ficar dessa forma. Porque o 5 ele é menor do que o 7. Então a gente não vai realizar a troca também. Nesse caso, o que é que ele faz, basicamente? Eu vou vir aqui para o código para ficar um pouco mais claro. Ele não vai fazer um swap, no caso do insert sort. Ele vai copiar o valor. Partindo do princípio de que a gente salva o valor do nosso pivô, a gente percebe de que quando, por exemplo, aqui, o 5 ele é menor do que o 8, a gente não vai fazer swap dele. A gente vai pegar o valor do J e vai colocar na posição J mais 1. No caso, o 8 vai vir para o lugar do 5. E só após ele verificar que tudo tá ordenado, que o pivô está no caso que os elementos diante do pivô estão na posição correta, é que ele vai colocar o valor do pivô na lista. Então, durante a execução, o valor do pivô ele meio que some, só que no final ele aparece já que ele está salvo. Então, é basicamente isso. Simplificando aqui mais o código, a gente define o valor do pivô, o valor do J, que sempre vai ser I menos 1 nesse caso, o inicial, né? Só que após ele vai mudando, né? Já que o nosso I também vai mudando. Enfim, aí a gente entra no nosso segundo loop, o loop interno, que vai manter sempre que o J for maior do que zero, ou seja, ele vai decrementando o J até que não seja mais possível. Então, para verificar de todos esses valores aqui, né? Antes do pivô. É, e também vai verificar se o pivô ele é menor do que o valor atual da lista, para poder colocar o pivô na posição correta. Então a ideia é basicamente só colocar o pivô na posição correta e fazer isso até eu chegar no final da lista. Voltando aqui para concluir nosso exemplo, a gente tem aqui o 1, que no caso ele é menor do que todos esses valores aqui, então ele vai verificar. O valor do pivô, o index do pivô menos 1, que é o 8. Ele é maior do que 1, sim. Então, só decrementa o J, ele vem para o 7. E vai verificar que o 7 também é maior do que 1. Decrementa o J, 5. É maior do que 1? Sim. Aí decrementa o J. No caso, como o J vai estar menos 1, a gente vai sair do loop interno e vai partir para aqui. Que vai fazer o quê? Ele vai colocar o pivô na posição correta. No caso aqui, como o J já foi decrementado, a gente coloca aqui na posição J mais 1 e o pivô vem para a posição dele, que no caso aqui é o zero, a posição 0. E ele segue até o final da lista e no final a gente tem a ordenação completa dessa lista.